Olá, boa tarde. Boa tarde, Magno. Boa tarde, Magno. Tudo bem? Boa tarde. Então, vamos iniciar o Fórum de Teoria da História e História da Historiografia, que é um evento vinculado ao Grupo de Trabalho Nacional, o GT Nacional de Teoria da História e História da Historiografia da ANPU. Então, hoje teremos, tenho a honra aqui, eu sou o professor Magno, e tenho a honra de coordenar a primeira mesa desse evento, uma mesa que tem o diálogo sobre o tema Saberes Docentes e Historiografia no Brasil, interfaces entre a escola e a universidade a partir da produção do saber histórico. É uma mesa integrada pela professora Marieta de Moraes Ferreira, a professora Ariana Costa e o professor Wagner Geminiano. Então, inicialmente, vou apresentar o currículo das professoras e do professor que vão participar dessa mesa e daremos início, então, às apresentações. Vou começar com Wagner Geminiano dos Santos, que é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2005, mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, 2008, doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. É ex-professor do Departamento de História da Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul, FEMASUL, professor da Rede Municipal de Ensino das cidades de Água Preta e São José da Coroa Grande, ambas em Pernambuco, e desenvolve pesquisa nas áreas de Teoria da História, História da Historiografia e Historiografia Brasileira. A professora Ariana Lima Costa possui graduação em História, licenciatura plena e bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2007, mestrado em História pela Universidade Federal da Paraíba, em 2010, e doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2018. Atualmente, é professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com experiência na área e tem experiências na área de História, com ênfase em formação de profissional de História, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de História, formação de professores, currículo, História do ensino de História e estágios supervisionados. Já atuou também como avaliadora de livros didáticos para o PNLD e é atualmente a coordenadora da área do PIBID História da UERJ. Por fim, temos o currículo da professora Marieta de Moraes Ferreira, que possui doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, em 91, e pós-doutorado pela École, em 97. E também tem o pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, em 2011. É professora titular do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora nacional do mestrado profissional de História no período entre 2013 e 2017, é professora emérita do Instituto de História da UFRJ, coordenadora do Programa de História Oral do CPDOT, de 92 a 95, editora da Revista Brasileira de História, de 2009 a 2003, presidente da Associação Brasileira de História Oral, de 92 a 94. Assim também como foi diretora do CPDOC no período entre 1999 e 2005, e pesquisadora e professora titular do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas entre 1978 a 2012. E editora da revista Estudos Históricos, um importante periódico da área de História no país, de 1992 a 1998. Atualmente é coordenadora do programa da Fundação Getúlio Vargas Ensino Médio, diretora executiva da editora da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do projeto binacional interdisciplinar Capitais da Nação à Globalização, um projeto de entre 2015 e 2016, que contou com a participação de pesquisadores brasileiros e franceses na operação bilateral Faperge-Sorbonne. Membro do conselho editorial de diversas revistas nacionais e internacionais, tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, República, atuando principalmente nas seguintes áreas: historiografia, história oral, história política, história do Rio de Janeiro, ensino de história, entre outros. É importante lembrar que
a professora Marieta Moraes Ferreira, juntamente com a professora Ariana Costa, né, organizaram um dossiê, né, publicado recentemente na revista História Oral, o dossiê intitulado Narrativas, Universidades e Educação, né, convido a todos a conferirem essa edição. E aproveitando, né, a efeméride, então, do Dia do Historiador, e na semana na qual a profissão finalmente foi reconhecida, então, eu gostaria que a professora Marieta Moraes iniciasse a tarde de hoje e esse fórum, né, discutindo um pouco sobre as suas pesquisas acerca da formação dos profissionais de história, já que ela tem uma significativa contribuição, né, uma produção extremamente significativa no tocante aos cursos de história, né, os cursos superiores de história no país. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, temos um bom evento. Bom, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pelo convite de estar podendo participar dessa live e também, especialmente, de poder partilhar esse encontro com a minha ex-orientanda, Ariana Costa, e com os professores Wagner, professor Magno. Então, uma satisfação poder estar discutindo esse tema, né, a relação da universidade com o ensino de história. E também é uma satisfação exatamente estarmos discutindo isso numa semana em que, depois de uma longa luta, né, a profissão do historiador foi reconhecida. Eu tive a oportunidade de, num dos momentos, uma das etapas dessa luta, por ocasião da diretoria do professor Durval e também do professor Benito, né, estar na direção da Revista Brasileira de História e ser convidada pelos colegas para a gente partilhar e participar de uma filegiatura, uma palavra bem antiga, nas salas e nos corredores da Câmara dos Deputados, na luta. Minha querida amiga Ismênia Martins, a professora Lucília Neves, que participaram também desse momento na luta pelo reconhecimento da profissão do ofício do historiador. Naquela ocasião não tivemos sucesso, mas agora finalmente conquistamos, né, essa etapa importante. Bom, o que eu queria discutir um pouco hoje com vocês é falar um pouco dessa relação, né, entre formação de professores e ensino de história e universidade, né? Na verdade, desde os primeiros momentos da criação dos primeiros cursos de graduação, nos anos 30, né, com a criação da Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, com a Universidade de São Paulo, depois com a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, né, são os primeiros cursos que são criados com foco na formação de professores, né? E a Universidade do Distrito Federal, fundada por Anísio Teixeira, ela tinha esse foco de formar professores da educação básica, professores de história, mas outras disciplinas igualmente, mas também tinha uma preocupação de desenvolver atividades de pesquisa, né, que seria digamos, um projeto muito inovador, né? Mas a Universidade do Distrito Federal, como todos sabem, teve vida muito curta, né? Ela já em 1939 foi extinta e os seus alunos e alguns dos seus professores foram incorporados à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Na Faculdade Nacional de Filosofia, que também formava professores de história, mas também em outras disciplinas, né, o foco era, de fato, a licenciatura e a formação de professores, embora também tivesse existência o curso de bacharelado, né? Mas a grande maioria dos alunos estava direcionado para a licenciatura. E o formato do curso era formar professores. Mas não havia, de toda forma, uma preocupação com pesquisa, né? E também não havia
uma especialização, digamos assim, mesmo sendo uma licenciatura, de transformar ou de dar uma formação a esse licenciando para que ele tivesse uma boa atuação como professor na sala de aula, né? Enfim, todo esse percurso, né, dos primeiros cursos criados no final dos anos 30, início dos anos 40, né, com esse perfil, esse modelo vai praticamente até o início dos anos 60. É claro que há algumas distinções entre uma universidade e outra, entre um curso e outro, mas eu acho que a regra principal era a formação de professores e também a questão do foco na licenciatura, né? E uma pouca atenção à atividade de pesquisa. Não é que alguns desses professores que atuavam nessas licenciaturas de História, não é que eles não pudessem fazer as suas pesquisas, publicar as suas pesquisas, né? No caso, especificamente, da Faculdade Nacional de Filosofia, um dos seus catedráticos, o professor Hélio Viana, que foi catedrático durante mais de 20 anos, à frente da cadeira de História do Brasil, era uma pessoa que produzia pesquisas, que publicava, né? Mas isso não fazia parte da sua atividade docente na universidade, né? Nessa virada nos anos 60, começa todo um debate importante no sentido de haver uma preocupação maior no desenvolvimento de pesquisas e, principalmente, uma preocupação com uma melhor formação dos professores. Quer dizer, como essa licenciatura, né, poderia ser renovada, como é que ela poderia introduzir novidades no sentido de dar a esse licenciando melhores ferramentas para atuar na educação básica no momento da sua atuação na sua sala de aula, né? Uma dos pleitos naquela época era efetivamente uma maior atenção à história recente. Naquele momento não se falava história do tempo presente, mas uma preocupação maior que os alunos e que os cursos de graduação pudessem fornecer disciplinas e conteúdos que contemplassem a história do Brasil recente, né? E também com um foco especial na história do Brasil, né? Esse debate está em curso no comecinho dos anos 60, especialmente durante o governo João Goulart. Há grandes debates sobre a reforma universitária, sobre a criação da Universidade de Brasília, enfim. Mas o golpe militar interrompe esse processo, todo esse debate que estava em curso, né, para que, de fato, haja toda uma movimentação numa outra direção, né? Logo, a partir de 65, a gente tem uma orientação no sentido de formação da pós-graduação, todo um conjunto de normas para a institucionalização da pós-graduação no país, né, com a atuação do Sucupira, e, em seguida, 68, com a própria reforma universitária, e depois, em 71, com a própria reforma de ensino, né? Então, tanto a reforma universitária de 68, que cria uma série de inovações que eu não vou, de mudanças, né, que eu não vou poder entrar aqui nesse detalhe, mas também a própria reforma da educação básica, em 71, né, com a criação da cadeira de estudos sociais no ensino fundamental, né, com a criação dos estudos profissionalizantes no segundo grau, né? Então, há também um momento de criação de licenciaturas curtas, de licenciaturas de estudos sociais. Quer dizer, foram movimentos que o regime militar fez no sentido de promover algum tipo de alteração na formação dos professores, bem como na constituição dos cursos de fundamental e ensino médio na educação básica, né? Mas tudo isso não gerou os resultados esperados, nem no sentido de aprimorar uma atividade maior de pesquisa, né? Mas também
no sentido de fazer com que houvesse uma melhor formação dos licenciandos, né? Mas, de outro lado, a expansão da pós-graduação no Brasil, especialmente nos anos 70 e os anos 80, quando há um grande número de novos cursos de mestrado e, posteriormente, de doutorado em História, isso efetivamente cria um estímulo muito grande para as atividades de pesquisa nas graduações de História, né? Seja no caso do bacharelado ou mesmo da licenciatura. Mas toda essa expansão da pesquisa, toda essa nova dinâmica que estimulava os cursos de graduação e as licenciaturas se dedicarem mais à atividade de pesquisa, isso não representou, de fato, uma pesquisa que levasse em conta esse novo saber, essas novas temáticas, essas novas atividades de pesquisa nos cursos de graduação de História, não tiveram um foco, nem tinham interesse maior em trabalhar com essas pesquisas numa direção de repensar o ensino de História na educação básica. Em verdade, muitas das grandes universidades, como a minha universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, havia uma preocupação muito pequena, né, em se pensar o ensino de História, né? As disciplinas de ensino de História ficavam concentradas nas faculdades de educação, sem que houvesse uma discussão maior dos professores do departamento de História, dos pesquisadores das pós-graduações em História, que tivesse um foco em pensar o ensino de História. Quer dizer, como esse saber de história, como essas novas pesquisas históricas que estavam nascendo nesses cursos que estavam em processo de expansão, né, como isso poderia ter reflexo, como isso impactaria a educação básica. E eu acho que, da nossa parte, me coloco também, né, dentre esses professores, acho que houve um esforço pequeno em pensar a educação básica. A educação básica era espaço para outros grupos, para as faculdades de educação, mas as graduações e as pós-graduações, os mestrados e doutorados de História deixavam o ensino de História de forma bastante secundarizada. Eu vou parar por aqui nesse momento para que meus colegas também se pronunciem e depois continuamos esse debate, que é um tema palpitante para mim e acredito que hoje está na ordem do dia, né, para todos nós. Eu acho que tem a ver com a discussão que o Wagner pode entabular já, né? Essa ponte que aí a Marieta, esse gancho que a Marieta deixou no ar, né? Sobre a consolidação das pós-graduações e a formação desse perfil no curso de graduação, né, não, Wagner? Sim, sim. A fala Acho que ele está arrumando professora a câmera Marieta... ainda. Estão me escutando agora? Tá ok? Sim, Ari. A fala da professora Marieta vai muito de encontro a uma discussão que eu venho fazendo a partir da minha pesquisa de doutorado, que é justamente pensar qual foi a identidade do historiador, o ethos do historiador que se constitui no Brasil a partir de 1980, a partir desse processo de profissionalização ou de institucionalização dos cursos de História nas universidades, sobretudo a partir da pós-graduação. E aí, muito como a professora Marieta coloca, a emergência da pós-graduação como lugar primordial de produção do saber histórico no Brasil, a partir daquele momento, a partir dos anos 80, vai se dedicar quase que exclusivamente à pesquisa. Aquilo que eu chamo na minha tese do historiador profissional, acadêmico, ele vai ser pensado em grande medida como aquele que produz uma pesquisa e que vai produzir, a partir dessa pesquisa, uma obra de história, uma escrita historiográfica. E aí essa dimensão do ensino, pensar o historiador como professor para a educação básica, ou aquele que vai atuar na escola básica, fica realmente em segundo plano.
dentro da construção desse ethos do historiador profissional acadêmico, ele é muito pouco pensado como professor de história. Até mesmo o professor de história que atua no ensino superior. O historiador profissional acadêmico é aquele que produz pesquisa, que faz pesquisa e, quando muito, ensina aos seus orientandos a fazer pesquisa também no campo ou na área, ou em uma determinada área ligada ao campo do saber histórico. Dentro desse processo, essa dimensão, não só a dimensão do ensino, como um elemento constitutivo da identidade desse historiador profissional acadêmico, ela fica em segundo plano, mas também a própria área de ensino dentro do campo da história, aqui no Brasil, ela fica também um pouco em segundo plano. É um pouco aquilo que a professora Margarida Oliveira faz a discussão lá na tese dela, de como essa área do ensino teve que atravessar diversas lutas ou diversos enfrentamentos para que ela se colocasse como uma área fundamental para o campo da história, da produção historiográfica no Brasil. Essas discussões mais recentes que eu venho fazendo é justamente no sentido de alertar para essa dimensão. Os cursos de formação de historiadores, eles têm quase que basicamente o direcionamento de formar professores. A maioria dos cursos de graduação formam alunos que vão atuar na educação básica. E aí essa preocupação ainda hoje, na maioria dos cursos com os quais eu trabalhei na minha tese, ainda é muito pouco relevante nesse sentido. O foco ainda continua sendo a pesquisa, a formação do historiador pesquisador. É aquele que termina a graduação, que imediatamente irá entrar numa pós-graduação em nível de mestrado e em seguida em nível de doutorado para atuar novamente na educação superior, no inferior. Mas é muito pouco pensado a atuação desse professor para a educação básica ou para o ensino de história na educação básica. E aí, a regulamentação da profissão de historiador que ocorreu, como o Magno bem falou, nessa semana, e a gente ainda está discutindo esse processo todo, e pegando o gancho de hoje do Dia do Historiador, coloca uma série de questões para que os cursos de história, para que nós, profissionais da história, possamos pensar. O historiador, essa imagem do historiador, essa identidade do historiador não pode ficar mais restrita apenas a esse cara que pesquisa, porque a própria regulamentação da lei, o reconhecimento pelo Estado brasileiro da profissão de historiador, coloca uma série de outras condicionantes, de outros lugares onde esse historiador pode trabalhar, onde ele pode exercer a sua profissão. Recentemente eu li um artigo do Pedro Teles, muito interessante, que é o historiador com CNPJ, que não é o cara nem que trabalha, nem está numa pós-graduação fazendo pesquisa para produzir uma obra de historiografia voltada para o ensino superior ou para o próprio campo, mas é o cara que está trabalhando vinculado a um CNPJ e que ele presta consultoria para instituições ou para empresas ou para outros determinados sujeitos que demandam esse trabalho do historiador. E aí você tem também os historiadores que trabalham com patrimônio, que trabalham com uma série de outros lugares que não necessariamente demandam ou são forjados a partir desse ethos que se constitui a partir dos anos 80, desse historiador profissional acadêmico que praticamente quase toda a sua formação é dedicada à pesquisa, a fazer pesquisa ou a construir uma escrita historiográfica a partir de uma pesquisa. Então a discussão que eu venho levantando, justamente a partir desses encaminhamentos da minha tese, justamente lá na parte final, onde eu tento mapear isso, quais foram essas escolhas que a historiografia brasileira fez, que foi levando a essa colocação do ensino, da dimensão do ensino, sobretudo aquele relacionado à educação básica, em segundo plano. E por que essa escolha sobre a pesquisa necessariamente caminhou para esse processo, quase que um processo de silenciamento e de exclusão. Se você pega, por exemplo, a nossa área, a minha, de Ariana, com a qual a gente trabalha, da teoria da história e a da história da historiografia, por exemplo, a discussão sobre o ensino de história é praticamente um ausente. O ensino é um ausente dessas discussões. E aí, aqui eu louvo a tese da Ariana, porque a Ariana é uma das poucas teses na nossa área de teoria da história e de história da historiografia que traz a dimensão do ensino para pensar
como uma dimensão constitutiva daquilo que a gente faz e daquilo que a gente produz como história. Não dá para pensar a produção historiadora, a produção historiográfica sem essa dimensão do ensino, até mesmo nos cursos superiores ou nas graduações e nas pós-graduações. Então, se não é possível pensar a produção historiadora fora da dimensão do ensino, então por que nós, historiadores, aí eu me incluo, e essas últimas gerações têm que se incluir nesse processo também, por que nós escolhemos esse caminho? E aí é preciso construir agora, do meu ponto de vista, construir algumas pontes para religar essas dimensões. Não dá para você continuar com essas duas dimensões na formação do historiador como se fossem dimensões separadas uma da outra ou que não podem se comunicar. Uma dimensão da pesquisa de um lado, voltada para aquele que faz a pós-graduação, do mestrado, do doutorado, e essa dimensão do ensino do outro, como se fosse aquele cara que vai atuar apenas na educação básica, ou como se o professor de história que atua na educação básica também não produzisse determinados saberes, não produzisse determinados conhecimentos, não fizesse um determinado tipo de pesquisa, distinto daquele que se faz em nível de pós-graduação, para uma academia, ou para um mestrado, ou para um doutorado, mas ele também produz, ele também pesquisa. Quando eu vou preparar uma aula para a educação básica, eu estou fazendo um determinado tipo de pesquisa. Então, e o bom da nossa conversa aqui, que a professora Marieta é a coordenadora nacional do Prof. História, eu vejo no Prof. História um evento nesse sentido fantástico, um acontecimento fantástico nesses últimos anos, que é justamente onde se rearticula essas duas dimensões. Eu acho que o Prof. História traz uma contribuição enorme para o campo da história no Brasil, e traz uma contribuição enorme para se repensar essa relação entre ensino e pesquisa, e, sobretudo, para se repensar essa relação da universidade com a escola básica, de como isso tem que ser constituído a partir dessas novas relações, não mais a partir de uma relação hierárquica em que a universidade toma a escola básica como objeto de estudo e como objeto de pesquisa, mas uma outra relação um pouco mais horizontal em que você tem uma troca de saberes, de experiências, de competências entre aquilo que é produzido na escola básica e aquilo que está sendo produzido em termos de saber histórico na academia. Então, do meu ponto de vista, o Prof. História traz essa dimensão, traz essa possibilidade, e é em grande medida em torno disso que eu tenho tentado pensar os estudos de história da historiografia. Em todas as intervenções que eu tenho feito, eu tenho atentado para essa questão fundamental, essa necessidade de reaproximar essas duas dimensões, até porque o ensino também é um dos pilares da universidade, o ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido aqui eu estou pensando muito mais a questão do ensino, mas a questão da extensão também é outra dimensão que precisa ser reavaliada e repensada também nesse processo. E aí, só para finalizar a minha fala e passar para a Ari, como eu disse antes, eu acho que a tese da Ariana traz uma contribuição fundamental nesse sentido, de como a gente pode, tanto na área de história da historiografia, como de teoria da história, pensar de forma articulada essas duas dimensões, a dimensão do ensino e a dimensão da pesquisa, não necessariamente colocando na constituição do ethos do historiador profissional acadêmico essa hegemonia do campo da pesquisa, essa hegemonia da pesquisa como um elemento definidor daquilo que é ser historiador no Brasil. Então, eu passo agora para a área discutir um pouco desse trajeto que ela fez lá na tese dela, que eu acho que contribui bastante para essa nossa discussão. Obrigada pelo jabá, Wagner. Antes de eu começar a falar, eu queria primeiro cumprimentar todo mundo, né? Boa tarde. Se tem alguma coisa positiva que esse micróbio maldito impôs a gente, né? Que apesar do distanciamento social, a gente está aqui numa oportunidade que eu não sei se em outros momentos a gente teria, né? Eu estou aqui acompanhando o chat, além de amigos e amigas minhas que eu vi, então tem gente do Rio Grande do Sul, do Acre, Rondônia, e por aí vai. Então é muito bacana a democratização nesses termos, né? Essa possível democratização para alguns de nós. Agradecer à ANPU pelo espaço, né, que está concedendo às entidades, às GTs, de a gente usar as plataformas da ANPU justamente para tentar alcançar
esse público, né, que a gente sabe que a AMPU consegue alcançar, e dizer do prazer que é compartilhar essa mesa pelo Fórum de Teoria da História e da Historiografia, com o Magno, que eu vou quebrar o protocolo e apresentar o Magno também, né? O Magno tem sido um ótimo interlocutor, ele é professor na UFRN, trabalha com intelectuais e educação, a gente tem cruzado alguns caminhos aí na história do ensino de história, e obviamente com Wagner, que eu também tenho conversado bastante do último ano para cá, a gente se conheceu na última Nacional, em Recife, e minha querida orientadora Marieta, né, que me ajudou muito na minha tese, se meu trabalho, se eu sou satisfeita com o meu trabalho do jeito que eu sou, tem muito do dele, da Marieta, dizendo, não, vá mais, faça mais, seja mais, vá, tenha um pouquinho mais de coragem e vai adiante aí mais, né? E aí é por isso que essa mesa ela é bastante coerente, né, nas formas como a gente pensa e como a gente problematiza o nosso campo. Eu, de fato, tenho trabalhado com formação de professores desde a minha monografia, passando pela minha dissertação, e na minha tese eu recuei um pouco ali para a década de 30 e 40, e aí eu queria pegar o gancho, então, de algumas falas de Marieta e de Wagner, quando, por exemplo, Marieta coloca que não necessariamente a consolidação dos programas de pós-graduação e o fomento à pesquisa, né, a partir ali da década de 70, significaram uma mudança na forma como a gente forma profissionais de história nos nossos cursos de graduação, e aí Wagner vem fazendo o diagnóstico de que, olha, majoritariamente, né, na década de 80, 90, os anos 2000, a gente tem aí o profissional pesquisador. De fato, eu vejo como algumas categorias podem nos ajudar a responder essas preocupações, especialmente porque agora a gente, parece que, assim, se a gente tivesse combinado, a gente não teria dado tão certo, né, Wagner, quando a gente propôs a mesa, porque a gente propôs a mesa no dia do historiador e da historiadora e 2 dias após a regulamentação da profissão, né, então, assim, foi de fato uma convergência aí dos astros. Então, a gente vai precisar se deparar, inevitavelmente, com o que significa o impacto da regulamentação da profissão sobre nossa atuação. Primeiro, a gente vai pensar nisso em termos de mercado de trabalho, mas, obviamente, que isso vai chegar na formatação, né, dos nossos cursos de graduação. E também a gente está com uma outra prescrição estatal aí sobre as nossas cabeças, que é a Resolução 2, Resolução do Conselho Nacional de Educação 2, de 19 de dezembro de 2019, sobre que é a BNC Formação, né, a Base Nacional para a Formação de Professores, que traz aí uma reformulação sobre as licenciaturas que a gente inevitavelmente vai ter que se deparar, e que não vai ser uma novidade para a comunidade de historiadores, porque se a gente pegar a trajetória da AMPU, e aí é muito legal ouvir a Marieta dizendo que a batalha pela regulamentação ela não é nova, ela teve aí em outras vilegiaturas, né, em corredores do Congresso e por aí vai, e historicamente a AMPU tem se envolvido, a AMPU, que eu digo, a comunidade de historiadores, tem se envolvido com o debate sobre que perfil é esse de profissional que a gente forma no curso de graduação. Se a gente consulta, por exemplo, os primeiros anais da AMPU, que estão disponíveis no site da AMPU, né? Ele não é um simpósio no formato que a gente conhece agora, que é dividido por simpósios temáticos, e aí as pessoas apresentam suas pesquisas. Foi um conjunto de profissionais, professores universitários de história, que se reuniram em Marília e decidiram discutir o que devia sair ali de um curso de graduação de História. Então, eles estavam discutindo o que a História da América precisava dar, o que a História do Brasil precisava ter como conteúdos na sua matéria. A gente tem outros episódios, como o que ficou conhecido como a questão dos estudos sociais, por exemplo, na década de 70, que a AMPU foi uma grande agente, né, no sentido de defender a área, ou de pelo menos estar ali como uma atriz política no meio do que precisou ser definido como o espaço de atuação dos professores de história na educação básica e, consequentemente, na escola. Então, esses debates, eles não são novidade, a gente tem lidado com eles, né, há algum tempo.
E me parece que, né, recentemente, especialmente com a área que vem crescendo, que a Marieta é um dos grandes exponentes, né? Não foi à toa que eu fui tentar ali aprovar meu projeto de doutorado com ela, que é a história dos cursos superiores de história no Brasil. A gente vem conseguindo avançar um pouco, né, nos tipos de respostas que a gente dá para umas inquietações como essas que o Wagner e que a Marieta colocam, né? O que efetivamente muda? Quais são efetivamente fatores de mudança, por exemplo, nos nossos cursos de graduação? Como é que a gente adapta ou como é que a gente resiste a uma BNC formação que está vindo aí, que estipulou 2 anos para os cursos de graduação se adequarem? Uma alternativa que eu encontrei para isso foi trabalhar com o conceito de cultura escolar. Para quem vem da área de história das disciplinas escolares, é uma noção que é mais tranquila, né? Porque a gente entende o espaço escolar, e aí, por exemplo, eu posso citar aqui bem rapidinho o Dominique Julliard, no artigo que ele faz de a cultura escolar como objeto histórico. Então, ele vai dizer, olha, a cultura escolar é um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação de comportamentos e finalidades, né? Normas, práticas e finalidades. E aí eu penso que, por exemplo, se a gente começa a compreender os nossos cursos de graduação, né, não só como esse espaço encastelado que o Wagner está puxando a nossa orelha, né, que só pensa nessa forma, que só pensaria nessa formação para pesquisa. Se a gente deixa de pensar a história da historiografia brasileira apenas como uma sucessão de correntes historiográficas ou uma sucessão de publicação de livros, mas consegue compreender o campo da história do ensino superior de história como uma convergência, né, entre a historiografia e as práticas de ensino, talvez a gente consiga dar conta de nós, como profissionais do campo, como profissionais da história, de dizer efetivamente o que é que nós estamos propondo como conhecimento e como organizar esse conhecimento no curso superior de história, né? Porque muitas vezes é engraçado como a gente faz a crítica de uma memória, por exemplo, da monumentalização de uma memória para outros recortes, né? A gente tem discutido, por exemplo, como contestar uma narrativa dominante, especialmente a partir dos episódios das quedas das estátuas, quedas não, né? Derrubadas das estátuas. E é engraçado como me parece que falta a gente fazer esse exercício sobre nós mesmos, né? Eu peguei aí, o Wagner estava mencionando aí a minha tese, aí com o risco aí de parecer meio vaidosa, mas enfim, né? Vou tentar fazer aqui. Eu tentei mobilizar justamente a noção de cultura escolar para tentar compreender como é que, por exemplo, lá na década de 30 e de 40, a gente formava esses profissionais de história. Porque é uma narrativa que é muito, eu não queria dizer senso comum, mas uma narrativa que é dominante é aquela que preza, por exemplo, a vinda dos professores estrangeiros para cá, né? E aí, como a gente associa, especialmente em São Paulo, a gente associa esses professores estrangeiros à escola do Zanalli, a inovações metodológicas. Então, por exemplo, a gente transpõe essa qualidade historiográfica para o que eles seriam em sala de aula, né? Ou seja, se Brodel, né, era esse príncipe, eles chamam até de príncipe charmant, o príncipe encantado, né? O príncipe encantado, um professor muito bom, né? Se ele era tão bom porque era da escola do Zanalli, então, logicamente, a gente pode deduzir que essas qualidades também seriam traduzidas para ele como professor. E aí, justamente tentando compreender que, olha, o espaço da sala de aula universitária também é um espaço que precisa ser pensado como pertencente, né, ou como objeto de pesquisa de uma cultura escolar, e aí talvez para respeitar a natureza do objeto, uma cultura acadêmica, mas que não deixa de ser escolar, porque tem normas, tem práticas e tem finalidades, né?
por exemplo, se a gente pensa esses espaços como práticas escolares, então quem aqui efetivamente era Brodel professor, né? E aí eu estou usando o Brodel como exemplo, mas aí eu estendo a pergunta para todos nós que estamos como professores ou que estamos como alunos de graduação, né? Para todos nós que estamos envolvidos nesse ambiente. Isso significa necessariamente que, como professores de história, nós estamos fazendo uma reflexão que seria equivalente a essa novidade ou inovações historiográficas no campo, por exemplo? E aí, se a gente se debruça sobre a sala de aula universitária como esse cosmo, esse microcosmos, né? Mas esse cosmo que é um lugar de práticas, de trocas culturais, de práticas, de normalidades e de finalidades, a gente vai compreender que é um espaço que tem uma finalidade que é toda própria, né? E que exige respostas que são próprias. Por exemplo, o Brodel, o CAP, o Centro de Apoio à Pesquisa Histórica, que tem um espaço na FEFELESH, na USP, ele guarda, pela ação ociosa de Eurípides, e, obviamente, depois das pessoas que ficaram encarregadas por aquele acervo, ele guarda os materiais didáticos que Brodel, que Jean Gagé, que Eurípides Simões de Paula, eles utilizavam em sala de aula. E olha que interessante a potência que é a gente pensar, inclusive no conceito de material didático para uma sala de aula universitária, né? Ou a gente acha que, por exemplo, os textos que a gente trabalha, a gente xeroca, que a gente lê, que a gente discute, eles não são apropriados pedagogicamente numa sala de aula, nessa interação que ele só existe como material didático porque há uma interação entre professores e alunos ali, né? E aí o que a gente descobre, por exemplo, quando a gente vai estudar esses materiais didáticos, que estão lá arquivados como apostilas, né? É que essa sala de aula universitária nessa época, pelo menos essa do Brodel e a do Jean Gagé, eles eram muito mais interessantes do que serem só reduzidas à escola dos análises, né? O Brodel, ele trazia toda a influência dele como professor de liceu, como agrégé, o Jean Gagé também. Então, você vê ali, por exemplo, na sala de aula, um Jean Gagé que trabalhava com história antiga, com o Império Romano, e o cara fazia uma história contemporânea, absolutamente uma história diplomática, uma história norteada por governo, por estados, né, estados nacionais. Um Brodel defender o ensino de personalidades históricas, porque ele vai dizer que historiadores que desprezam as personalidades históricas, muito provavelmente é porque tem inveja das personalidades, ele tenta cativar o público dele dessa forma, né? Então, o cara está defendendo simplicidade na narrativa, o cara está defendendo o ensino de personalidades históricas, que a gente vai de um curso de água a outro, ou seja, ensinar política, ensinar economia, ensinar cultura, né? Então, vejam como a sala de aula universitária, a partir do que a gente pôde depreender das fontes a que foi disponível, a que foi possível acessar, que essa sala de aula universitária é rica, né? Muito mais rica do que se a gente explica a sucessão, né? O devir na história da historiografia brasileira, apenas pela sucessão de nomes de professores ou dos livros que eles escreveram. Então, eu teria alguma coisa para falar ainda sobre como articular isso com a BNC, formação, né? Que está vindo aí, que a gente vai precisar adaptar, ou seja, compreender que existe um conjunto de práticas que a gente precisa levar em consideração. Quando Marieta se pergunta por que é que a inovação na pós-graduação, por exemplo, não se vê refletida na graduação, ou por que as pessoas ainda têm resistência quando Wagner coloca por que as pessoas ainda têm resistência em discutir ensino, por exemplo, na graduação, eu responderia com cada vez mais a gente se voltar, se debruçar sobre a sala de aula universitária, sobre a prática de professores universitários e alunos universitários, né, nessa constituição de si como profissionais de história, que vão atuar em diversos espaços. Mas aí, como a gente propôs que essa mesa ela fosse um pouco mais dinâmica, e a gente não passasse aqui meia hora, um atrás do outro, falando, né? Então,
Não acabou, gente. Eu estou falando, mas eu vou passar a bola de novo aí para Magno e Marieta, mas eu vou deixar a bola quicando aí, né? Quando a gente pensa que fatores a gente pode levar em consideração, quando a gente se problematiza sobre a nossa formação, sobre esses saberes docentes, o que é que implica em renovação, como é que a gente se adapta, como é que a gente resiste. Marieta já deu a dica aí de que ela vai trabalhar com o Prof. História. Então, eu penso que um dos caminhos que a gente tem é de considerar a cultura escolar também para o ensino superior. Eu não sei se Magno, de repente, concorda comigo, tem alguma coisa a dizer, e aí eu deixo você conduzir. Perdão, antes de Magno falar, teve uma pergunta aqui, rapidinho, só para não deixar passar o comentário. Alguém perguntou sobre Wagner, alguém perguntou onde estava o artigo que você mencionou, né? E aí está na Tempo e Argumento, né? No último número da Tempo e Argumento, historiador com CNPJ. Perdão, Magno, estou quebrando todos os protocolos aqui. Mas vai lá. É ótimo isso, né? É uma excelente discussão, né? Estou muito satisfeito, né? Honrado de estar participando desse debate. Wagner chamou a atenção para uma questão que eu penso que é primordial, né? Que são as contribuições que o Prof. História vem apresentando na renovação da pesquisa sobre o ensino de História no país. Como a professora Marieta foi coordenadora do Prof. História, eu queria que ela falasse mais sobre essas contribuições e principalmente os desafios, né, que nós temos a enfrentar com essa renovação das pesquisas sobre o ensino de História e pensar o ensino de História historicamente, né, historiograficamente. Acho que esse é um dos grandes desafios, né, entender que pesquisar sobre ensino de História é pesquisa em História. Então, gostaria de ouvir lá mais. Tá bom, que bom. É sempre um prazer falar sobre o Prof. História. Acho que foi um trabalho muito importante que eu me dediquei, evidentemente, com outros colegas, né? Mas antes de entrar no Prof. História, eu queria colocar uma questão assim para a gente pensar depois, né? Primeiro, eu acho que essa discussão que nós estamos travando aqui, eu acho que ela está na ordem do dia, eu acho que ela é absolutamente fundamental, né? Porque nós temos aí a reforma do ensino médio, né, que muda como é que o ensino médio vai se organizar, né? E qual é o lugar da história nesse novo do ensino de história nesse novo ensino médio. Então, acho que é uma questão importante. E, de outro lado, a própria aprovação da BNCC, né, que pretende orientar o trabalho no ensino médio através de áreas do conhecimento, diluindo, em parte, os contornos disciplinares. Então, eu acho que é uma coisa, são temas muito importantes que vão impactar muito as licenciaturas. E eu continuo achando que esses temas são muito pouco mobilizadores dentro dos cursos de História. Se nós perguntarmos para os nossos colegas nos cursos de História, nos departamentos de História, o que eles sabem da BNCC, o que eles pensam da reforma do ensino médio, como é que isso vai impactar as nossas licenciaturas, uma boa parte deles não está inteirado do que está acontecendo e dos desafios que estão em pauta, né? Todos nós aqui, pelas nossas falas, concordamos, quer dizer, que há essa dificuldade, né, das graduações, dos cursos de graduação em História, e especialmente das pós-graduações, mestrados e doutorados, em pensar, em refletir, em discutir sobre o ensino de História, né? E aí eu quero deixar uma pergunta para todos nós aqui, para o público, né? Por que será? O que explica, né, um certo descaso dentro das licenciaturas e dentro das pós-graduações em relação ao ensino de História? Por que esse tema é tão pouco relevante, né?
eu acho que é uma questão importante para a gente pensar, até para a gente poder resolver, né? Ou, se não resolver, caminhar numa direção que permita uma resolução, né? Mas, de fato, quer dizer, o professor Magno mencionou a questão do Prof-História, o professor Wagner também. Eu acho que o Prof-História, de fato, foi uma iniciativa muito importante, né? Eu me sinto assim, muito orgulhosa de ter tido a oportunidade de ter sido uma das articuladoras desse projeto, né? Nós iniciamos no Rio de Janeiro apenas com um grupo de universidades, que a ideia era fazer uma coisa apenas do estado do Rio, e a seguir, isso foi até por orientação da CAPES, se expandiu, né, para a elaboração do projeto do Prof-História ser submetido na CAPES para 12 universidades, e a seguir passamos para 17, e hoje temos, acho que 29, né? Eu já não sou mais coordenadora, mas fico muito feliz de ter como sucessor o professor Luiz Resnick, que é uma pessoa muito competente e que tem conseguido levar o Prof-História com sabedoria e com empenho, mesmo nesses momentos muito difíceis que nós estamos atravessando no país, né? Mas eu acho que o importante da ideia do Prof-História foi exatamente a gente romper com essa ideia de que nós iríamos, os professores dos programas de pós-graduação dessas universidades que estavam engajadas no Prof-História, ou que se dispuseram a engajar, né, alguns desses professores, era de que nós não iríamos lá, ou não iríamos formar um mestrado que fosse apenas para fazer uma atualização historiográfica. Então, cada um de nós ir na sua sala de aula, no seu curso, na sua disciplina, fazer um relato das inovações historiográficas, da importância das novas pesquisas, né? Mas, principalmente, ter como orientação a preocupação de saber como os professores, nossos professores da educação básica, nossos alunos, tá? Trabalham na sua sala de aula e como eles podem trazer as suas questões, os seus temas, e como é que um saber produzido na universidade pode interagir, né, colocando esses dois atores, o professor da educação básica e o professor universitário, né, numa interação que permita, de fato, né, uma inovação no trabalho desses professores que estão atuando na sua sala de aula, com os seus alunos da educação básica e com uma gama imensa de desafios, né? Então, não dá, inclusive, para ter aquela ideia que nós temos, né, somos o dono da bola e temos a solução dos problemas, né? Quando, na verdade, é muito importante, quer dizer, que a gente aprenda também com o professor da educação básica. Se a gente quer, de alguma forma, interagir com esse professor, se a gente quer, de alguma forma, oferecer uma contribuição para a educação básica, é fundamental esse trabalho em conjunto, né? E esse trabalho em conjunto é em pé de igualdade, né? Onde esse professor traga a sua experiência, né? Eu tive a oportunidade de orientar já vários alunos, né, professores do Prof-História, e de compreender como é enriquecedor, quer dizer, poder conhecer essas realidades nas suas salas de aula, né, desses professores, e como é que novas abordagens, novas formas de trabalho podem ser trazidas e podem ser objeto de reflexão. Então, eu acho que, de fato, o Prof-História, com a maneira como ele foi concebido, né, com uma gama de disciplinas, algumas obrigatórias, que focalizavam teoria da história, historiografia, né, e projeto de pesquisa, mas projeto de pesquisa aplicado à sala de aula, né, eu acho que foi uma orientação muito interessante, né,
além das disciplinas que são elaboradas e que são desenvolvidas em cada universidade, em cada região, em cada curso, né? Então, de fato, o próprio História, eu acho que ele tem uma qualidade, né, de colocar o professor da educação básica como o principal protagonista. Pelo menos essa foi a premissa que nos orientou, a mim e os meus colegas, quando nós elaboramos o projeto, e depois, né, com outras universidades que ingressaram, outros professores que se associaram ao programa, né? Evidentemente, pode ser que nem sempre todas essas diretrizes funcionem da melhor maneira possível, né? Sempre os projetos nem sempre dão todos os resultados que a gente gostaria. Mas eu acredito que a direção principal tem esse objetivo, né? De realmente ter o professor da educação básica como principal protagonista nesse processo, né? E, principalmente, eu acho que o próprio História rompeu uma coisa muito interessante, não só o próprio História é um mestrado profissional, né? E havia um preconceito muito grande também, quando a gente começou com o próprio História, havia um preconceito muito grande com os mestrados profissionais, né? Muitas pessoas me diziam, mas isso é um mestrado aligeirado, isto é um tipo de pós-graduação. Os alunos mesmo perguntavam, mas isso vale? Isso é mestrado igual ao mestrado acadêmico? Tem o mesmo valor? Se eu amanhã quiser fazer um doutorado, eu posso fazer a partir do meu diploma de mestre no mestrado profissional? Então, quebrar também esses preconceitos, né? Essas ideias pré-concebidas, em grande parte distorcidas, eu acho que foi um trabalho importante, né? E eu acredito que esteja dando frutos agora, né? Nós temos um número muito maior de alunos, um número muito maior de professores universitários, dos programas de pós-graduação das universidades, que aderiram, né, ao trabalho no próprio História, mas, apesar do sucesso do próprio História, tá, eu acredito que eu não sei a palavra certa, não sei se é preconceito, não sei se é resistência, mas eu acho que ainda dentro das graduações de História, que são cursos, em grande parte, de licenciatura, tá? E mesmo nos programas de pós-graduação, a questão do ensino de História ainda ocupa um lugar secundário. E eu acho que esse é um ponto para a gente debater e para a gente tentar entender, porque eu acho que a gente só vai romper com isso a hora que a gente compreender melhor, porque ainda permanece essa ideia. Então, eu passo essa questão aí para os meus colegas continuarem enfrentando. Wagner, eu sei que você se preocupa bastante, né, Wagner, com essa relação entre educação básica e ensino superior. Acho que o Magno ia comentar alguma coisa a esse respeito também, né, Magno? Porque aqui no chat está tendo uma boa discussão sobre o lugar de fala, né, do professor da educação básica, que muitas vezes não é uma voz devidamente ouvida, né? Então, eu queria registrar aqui que fui professor de educação básica, né, e tenho muito orgulho disso. A minha formação se deu no chão da escola, né, fui professor de educação básica durante 10 anos, e eu queria que Wagner falasse mais sobre ser pesquisador de história na escola, né, e professor da educação básica, professor de história na educação básica. Eu acredito que é uma questão de grande relevância para a gente reforçar o protagonismo dos professores de história. Bem, obrigado, Magno, e pela questão. Hoje essa questão para mim é fundamental, de você mostrar que é possível fazer pesquisa mesmo atuando na educação básica, porque, como a professora Marieta colocou, há
uma série de preconceitos em torno do professor que está na educação básica, como se ele não fosse capaz de produzir pesquisa ou produzir saber historiográfico, mesmo atuando lá. Essa é uma questão fundamental para mim, até mesmo de posicionamento político mesmo, nesse sentido. Tentar romper um pouco com essa lógica de que quem está na educação básica estaria apenas vulgarizando aquele conhecimento que seria produzido na academia ou pela academia que toma o ensino como objeto. Eu tenho discutido muito, como a Ari colocou, uma preocupação fundamental minha nos últimos anos é discutir essa questão. A educação básica também produz determinados saberes. E aí, eu atuo fazendo formação de professores também. A grande dificuldade dessa relação de quem está na educação básica com quem está na academia é justamente porque o cara está atuando na educação básica, dando aula, produzindo material didático há 10, 15, 20 anos, tem uma larga experiência, e aí quando ele entra em contato com o pessoal que está na academia ou que vem da academia, a academia vem sempre com esse olhar, eu posso até utilizar essa palavra, esse olhar colonizador de quem quer ensinar alguma coisa para quem está dando aula há 20 anos, para quem tem uma larga experiência de sala de aula, para quem dá aula todos os dias em 2, 3 escolas diferentes, que tem 400 alunos, 500 alunos, que é muitas vezes a realidade de quem está lá na sala de aula. É o cara que dá aula ao sexto ano, com 40 meninos dentro de uma turma, e tem que falar de Grécia e de Roma, explicar determinados conceitos de tempo histórico, de fonte histórica, para uma outra linguagem, para um outro público totalmente distinto daquele que é o público da academia. Então essa relação ainda é uma relação um pouco... que se estabelece no Brasil ainda um pouco hierarquizada. O que eu gosto muito, quando eu dei o exemplo do prof, é que essa relação hierarquizada que ainda permanece, no prof parece que ela se horizontaliza mais. Como a professora Marieta colocou, os saberes docentes da escola básica eles são considerados também, e aí o professor que está na educação básica, ele trata de igual para igual com o professor que está lá no ensino superior. Então eu acho essa relação que o prof estabelece muito, muito bacana mesmo nesse sentido de deshierarquizar essas dimensões. Eu não vejo, por exemplo, antes da regulamentação da profissão do historiador, como eu disse para vocês, na minha discussão da tese, a ideia do historiador profissional era aquele que estava na academia, fazendo pesquisa na academia. O professor da educação básica não era visto como historiador, era visto como, em grande medida, é o professor de história. Mas esse termo historiador é muito pouco usado para se referir a quem atua na educação básica, quando, do meu ponto de vista, não há muita diferença. Porque o cara que está atuando na educação básica, ele está produzindo uma narrativa historiográfica sobre o passado, sobre determinados eventos do passado, para traduzir para um público totalmente distinto do que aquele que nós, professores de ensino superior, também estamos acostumados. Então, é justamente essa relação, colocar em pauta essa discussão de que o professor da educação básica, o professor de história que trabalha com o ensino de história na educação básica, ele não pode ser visto pela academia apenas como objeto de pesquisa. Ele é um sujeito também de produção de conhecimento, de um outro tipo de conhecimento, mas é também um sujeito de produção de conhecimento. E mesmo estando na educação básica, se torna possível, se mostra possível produzir pesquisa, produzir historiografia. Nada impede que você produza historiografia. E aí, isso, do meu ponto de vista, passa por uma série de mudanças que tem que ser feitas, inclusive do ponto de vista da legislação, de fomento da pesquisa, que envolve uma outra discussão que eu acho que não caberia colocar nesse momento aqui. Só para finalizar um pouco a minha fala aqui, nessa segunda parte, uma outra questão que eu acho muito problemático ainda dessa relação da academia, da universidade, com o ensino da educação básica, não só a dimensão do ensino, mas, sobretudo, pensar aquilo que se chama de políticas públicas de educação. Os nossos cursos de graduação em História, as nossas pós-graduações, seja em nível de mestrado ou doutorado, muito pouco discutem essa dimensão das políticas públicas de educação. E eu vou dar um exemplo aqui, que é a questão da discussão do próprio Fundeb. O Fundeb está para ser votado amanhã mais uma vez no Senado, e você vê muito pouco as universidades mobilizadas em torno dessa discussão. É uma política pública de educação fundamental. Sem o Fundeb não há escola básica, sem o Fundeb não há professores de história, de geografia, de português, de matemática. Então, se não há escola, não há necessidade de professores, então você tem uma dimensão aí que é muito pouco considerada. Para ter educação básica pública no Brasil é preciso de financiamento. E hoje essa principal política é o Fundeb.
E aí, pegando um pouco o gancho do que a professora Marieta colocou, se a gente chegar à pós-graduação em História hoje, a nível de mestrado, doutorado, e perguntar para a maioria de nossos colegas o que é o Fundeb, como é que ele funciona, como é constituído esse fundo, para que ele serve, como é que ele é aplicado, a maioria não vai ter uma leitura correta, vai ter uma leitura muito superficial do que é isso. E de como isso impacta, por exemplo, a própria universidade. Porque, por exemplo, é o Fundeb que garante matrícula no ensino fundamental e no ensino médio, que serão os nossos alunos nas universidades depois. Então, sem Fundeb, a gente corre o risco de perder alunos para os cursos de formação de professores, que não é o caso os cursos de História, graduação em História e nas outras disciplinas também. Então, essa é uma outra dimensão muito pouco considerada. Não só pensar o ensino, mas também pensar as políticas públicas de educação e as políticas públicas de ensino que impactam a própria constituição desse campo, do nosso campo. Como a Ariana falou, a gente tem um Nacional de Formação de Professores que está vindo aí, e essa discussão está quase nada ou muito pouco sendo feita nas graduações e pós-graduações. Então, Magno, só para finalizar, eu acho que a discussão dessa mesa hoje é interessante para isso, para mostrar que é necessário estabelecer de forma urgente essa relação, ou restabelecer essa relação entre ensino e pesquisa, e essa reaproximação entre a academia e a escola básica. E aí, Ariana, o que você acha? Eu concordo totalmente com o Wagner. Eu acho que os temas fundamentais que envolvem a educação básica no momento, que estão na ordem do dia, são muito pouco tratados, mobilizam muito pouco as licenciaturas nos departamentos de cursos de História e nos programas de pós-graduação. E esse povo esquece que nós trabalhamos para quem? Quem está na universidade, quem está na pós-graduação ou atuando nas licenciaturas. Quem é o nosso público? São aqueles que vão atuar na educação básica, são os licenciados. Quer dizer, se há mudanças radicais na educação básica, isso impacta diretamente as licenciaturas de História e das outras disciplinas igualmente. Nós estamos falando de História porque o tema aqui é esse, né? Mas também isso impacta outras áreas. Eu tenho... Desculpa, Magno, você ia comentar alguma coisa? Ou eu posso? Posso? Eu tenho uma notícia para dar para esse diagnóstico que Marieta diz que nossos colegas não conhecem a ABNCC, e eu concordo plenamente. Wagner, eu faço parte de um grupo com Wagner. Wagner se aperreia na época do Fundeb, Wagner aperreado, a gente não está falando, não está pautando, não está discutindo, mobilizou o grupo de comunicação e articulação da AMPU junto à diretoria para pautar o Fundeb por nós, né, por profissionais. Aí eu tenho uma notícia para essa galera, que é, de novo, a resolução CNE número 2, de 19 de dezembro de 2019. Acho que é 19 ou é 20, né? O que essa resolução faz? Ela reorganiza os cursos de formação de professores para educação básica. E aí ela vai dizer que ela vai distribuir a carga horária dessas licenciaturas em 3 grupos. Um grupo de 800 horas, que ela vai dizer que é uma base comum para todas as licenciaturas. Um grupo de 1.600 horas, que seriam os saberes específicos, bora botar aí entre aspas, muito embora isso ainda tenham algumas nuances aí, e depois, novamente, outro grupo de 800 horas, que seriam os estágios e as práticas como componentes curriculares. E aí, eu queria centrar fogo aqui nesse primeiro grupo, né? O grupo de 800 horas, aí me perdoem, eu vou ler um pouquinho aqui, eu destaquei aqui alguns trechos para a gente ver, mas vejam o que é, que é uma BNC que está vindo prescrevendo conteúdo para a gente, conteúdo em licenciatura, né? E aí a pergunta que a gente, como profissional de História, a gente vai precisar fazer é se é a gente e é os nossos departamentos que vai se responsabilizar por essa discussão, ou se a gente vai virar a cara, virar o rosto novamente para essa discussão
deixar nas mãos dos nossos colegas das faculdades de educação e depois ficar só na posição confortável de ficar acusando essa galera de não saber fazer as coisas, né? Que olha os conteúdos que a BNC prescreve para que a gente precisa dar nas 800 horas. Os currículos e os seus marcos legais, como a LDB, as diretrizes, a BNCC e os currículos estaduais, né? A didática e os seus fundamentos, como a compreensão da natureza do conhecimento, a visão ampla do processo formativo e socioemocional, manejo dos ritmos, espaços e tempos para o trabalho em sala de aula, metodologias, práticas de ensino ou didáticas específicas de conteúdo a serem ensinados, gestão escolar, com especial ênfase nas questões relativas a projeto pedagógico da escola, regimento escolar, plano de trabalho anual, colegiado e por aí vai, marcos legais e conhecimentos e conceitos básicos da educação especial, né? Para atendimento de estudantes com deficiências e necessidades especiais, então isso agora é obrigatoriamente conteúdo das licenciaturas, interpretação e utilização na prática docente dos indicadores de avaliação de desempenho escolar do MEC, né, e das secretarias de educação. Então, a gente vai precisar pautar o que é Enem, o que é ENAD, o que é PISA, o que é Sinais, o que é Fundeb, por aí vai. Desenvolvimento acadêmico e profissional próprio, por meio do comprometimento com a escola e participação em processos formativos, conhecimento da cultura da escola, compreensão dos fundamentos históricos, sociológicos, filosóficos das ideias e das práticas pedagógicas, o que já é contemplado, né, com história da educação, história das ideias pedagógicas, conhecimento das grandes vertentes teóricas que explicam os processos de desenvolvimento e aprendizagem, as nossas psicologias da educação, em geral, já dão conta disso, conhecimento sobre como as pessoas aprendem. Eu tô sintetizando aqui os itens, tá certo, gente? Entendimento sobre o sistema educacional brasileiro, sua evolução histórica, suas políticas, e compreensão dos contextos socioculturais dos estudantes e dos seus territórios educativos. Geralmente, a gente tenta dar conta disso em sociologia da educação, e por aí vai. A outra, para quem é da minha geração, da geração de Magno, Wagner, eu sei que a gente deve ter pago uma estrutura em funcionamento de primeiro e segundo grau, os brasileiros aí, né? Mas vejam como, né, a BNC, ela agora prescreve, né, uma série de conteúdos que as nossas licenciaturas precisam ocupar, e aí me perdoem se eu estou fazendo cálculo matemático equivocado, mas 800 de 3.200, isso equivale a um quarto, né? Eu acho um quarto. Depois alguém me corrige aí nos comentários, né? Mas, então, assim, Wagner, discutir o que são as políticas públicas para a licenciatura, o que é avaliação, educação especial, o que é gestão e por aí vai. E aí, assim, de fato, a gente vai precisar fazer essa discussão, né? Quem é que vai definir isso? Qual é o lugar do conhecimento histórico? Primeiro, qual é o lugar do conhecimento histórico no meio disso tudo, né? E segundo, estamos nos capacitando para sermos gestores ou para sermos pessoas que contribuem para a discussão do debate público sobre a educação brasileira, né? O que nossas associações, nossas entidades têm a dizer a respeito disso, a partir da nossa vivência, da nossa experiência e a partir do nosso saber. Né? Ou a gente vai continuar terceirizando essa discussão para os nossos colegas de outras áreas, da pedagogia, da sociologia e por aí vai, e a gente vai continuar acostumados à crítica a posteriori. Né? Como é que a gente vai resolver essa situação? Marieta está levantando o dedo ali, eu não sei se é para fazer um bate-bola aqui. Não, eu queria... não ficou claro para mim, que eu acho que seria interessante você precisar um pouco mais, quer dizer, quantas horas, afinal, ficam para os conteúdos 1.600. específicos? Metade do curso. E aí as outras 800 horas, elas são divididas em duas. 400 horas para estágio e 400 horas para prática como componente curricular, que precisa começar
desde o primeiro ano, né? E aí, a BNC, ela também prescreve o que precisa ser trabalhado nessa prática como componente curricular, né? E assim, é a inserção, ela vem propondo a inserção em campo nas licenciaturas a partir desde o primeiro do segundo ano do curso. Coisa que o PIBID, quando a CAPES dividiu o PIBID em PIBID e RESPED, já fez mais ou menos, né? O RESPED, o RESPED é o residência. Ele é destinado para alunos que tenham completado pelo menos 50% do curso em diante, e o PIBID para alunos que completaram até 60% do curso. E assim, e é uma política pública que veio com o pé na porta na formação de professores mesmo, né? Magno comentou, eu sei que Magno está responsável pelo PIBID na UFRN, nesse novo edital. Eu, por exemplo, fazendo a avaliação final no meu projeto, e aí Marcos Vinícius é quem está mandando no tempo da gente aqui. Eu vou encerrar minha fala para ver se a gente ainda tem tempo para o debate. Mas, por exemplo, eu fazendo a avaliação final do meu projeto PIBID, do projeto PIBID do meu departamento, né, do meu departamento na edição passada, era muito interessante de ver que a primeira pessoa, ou a primeira coisa que os pibidianos e as pibidianas reconheciam e agradeciam eram os seus supervisores na escola básica, né? Então, eles diziam, né, olha, aprendi muito com o Márcio, aprendi muito com o Micarla, aprendi muito com o Kleber, que foi uma equipe foi uma equipe maravilhosa com a qual a gente trabalhou. Então, isso significa uma inversão, né, no tipo de reconhecimento que esses meninos dão à experiência deles na escola. Eu também sou professora de estágio no meu curso. Então, eu sei que quando esses pibidianos e essas pibidianas forem para a escola, né, primeiro que já não vai ter aquele choque inicial de muitas vezes eles nunca tiveram experiência em sala de aula, né, e sei que esses meninos vão olhar os professores da educação básica compreendendo aquele espaço como um espaço, claro, que é composto por saberes docentes que vêm da experiência, que vêm da área, que é atravessado por políticas públicas, pelo uso e apropriação de materiais didáticos, né? Então, vejam o impacto que o PIBID teve, e aí a minha provocação aqui é: como é que a gente vai pegar essa BNC formação pelos chifres e dominar ela, para fazer com que ela funcione a nosso favor, né? Fazer com que essa ida para a escola desde o início na nossa formação não signifique uma formação sem reflexão, que valorize apenas a presença dos alunos lá na escola e achar que isso está bom. Mas, pelo contrário, o que é que, do nosso campo, do nosso saber, a gente pode fazer com essa iniciativa, né? Com esse necessário amadurecimento desses alunos desde o primeiro ano de curso. E aí também a distribuição dessa responsabilidade, dessa reflexão para todos os professores de um curso superior de História. E não apenas para aqueles que estão trabalhando com as disciplinas pedagógicas e os estágios, né? Mas para que essa formação ela atravesse todas as disciplinas, de introdução, de teoria, de historiografia, que são formações políticas também, e precisam ser em formação em políticas públicas também, passando por contemporânea, Américas complementares que a gente tiver. Fica a provocação aí. E aí eu deixo aí aberto, porque Magno já está colocando um bocado de pergunta que apareceu aqui no chat. Aqui. Já está acabando o horário? Já está acabando, passou rapidinho. Bom, temos aqui duas perguntas. Né? Antônio Almeida Neto pergunta: essa separação historiador-professor deve ser a separação entre bacharelado e licenciatura, de modo que formar professor passou a ser entendido como coisa de pedagogia, como se professor de história fosse um subhistoriador. Também tem a pergunta de Leonardo: boa tarde, importante debate, e uma pergunta: como vocês veem a BNCC aprovada? Eu também gostaria de saber que você falasse mais, e aí para a Ariana, se possível, mas Wagner ou Maria também podem contribuir, né?
Eu lembrei aqui da sua dissertação, Ariana, e da tese de João Paulo, por exemplo, que fala da criação de cursos superiores no Nordeste, cursos superiores de História. E muitos desses primeiros professores eram professores da educação básica, né? Então, a emergência do campo, especialmente aqui no Nordeste, os professores transitavam entre a escola e o ensino superior. Como é que você, então, enxerga essa retomada da relação universidade-escola a partir do PIBID e do residência pedagógica? Então, essas 3 perguntas, e quem tiver interesse em fazer perguntas, pode fazer aqui no chat que irei repassar. Esse é o primeiro bloco. Eu acho que essa pergunta aqui, primeira, é bem desafiadora. Eu, pessoalmente, gostaria de ouvir o Wagner, em primeiro lugar. Você acha, Wagner, que é a separação entre bacharelado e licenciatura que gera esse problema? Um problema. Só um momentinho com o meu microfone aqui. Então, enquanto isso, eu vou dar minha opinião. Pronto. Vai lá, Wagner. Acho que foi. Não está falando. Não está funcionando. Olha só, então, enquanto você está Wagner, seu microfone está mudo, Wagner. Eu acho o seguinte, eu não vejo que a raiz do problema é a separação entre bacharelado e licenciatura. Eu, sinceramente, eu acho que essa separação é benéfica. Existem pessoas que querem ser bacharéis e que não têm intenção de ser professor. Querem fazer um curso de história com outras intenções, ou por uma questão de cultura geral. Tem gente que quer seguir carreira diplomática, tem gente que quer fazer pós-graduação exclusivamente, e essa pessoa ela tem um tipo de interesse que é diferente da pessoa que está se direcionando para a licenciatura e que tem no seu horizonte ser professor de educação básica. Então, eu não vejo que os problemas sejam trazidos por causa dessa separação. Aliás, acho que essa separação, ela, embora exista na prática, agora parece até que está existindo mais de fato, mas até muito pouco tempo atrás, ela só existia em tese, porque na prática o aluno que fazia a graduação, o bacharelado e a licenciatura, tirando as disciplinas pedagógicas, cursava a mesma coisa, né? Então, não havia... O que eu acho que gera esse problema com a educação básica, eu acho que, primeiro, eu acho que as agências de financiamento elas são culpadas porque elas não valorizam, por exemplo, o professor de educação básica, ele faz inúmeros materiais didáticos que são importantíssimos e que, muitas vezes, esses materiais são muito pouco avaliados, quer dizer, você não avalia, não pontua nas agências de financiamento esses materiais didáticos que são produzidos. Enfim, eu acho que o que explica isso é que tem uma parte importante dos nossos colegas que não conseguem valorizar o trabalho do professor na educação básica. E a necessidade de se ter uma pesquisa, como a Ariana já colocou e como o Wagner já colocou, que é essa pesquisa em cima ou em torno da cultura escolar, que é criativa e que é inovadora e que é relevante, igual a uma outra pesquisa pura do cara que vai só no arquivo. O problema é que há uma desvalorização entre achar que a pesquisa do indivíduo que vai só no arquivo vale mais ou é melhor, mais valorizada do que a pesquisa de um professor que está discutindo na sua sala de aula, na sua escola, como ensinar um determinado conteúdo para o seu aluno. Eu acho que essa é a raiz do problema. Aí, Wagner, conseguiu voltar? Consegui.
Eu concordo com a professora Marieta, que eu acho que o problema não é nem tanto a separação entre bacharelado e licenciatura. Eu acho que isso é apenas um aspecto dessa discussão toda. Mas, assim, das pesquisas que eu venho fazendo sobre isso, está muito relacionado justamente a esse ethos do historiador que foi construído ao longo dos últimos 30, 40 anos. Uhum. Eu gosto muito, acho que é uma entrevista, um texto do Francisco Falcon, que ele diz o seguinte: hoje a gente pensa muito os cursos de história a partir da pós-graduação. A gente fala do historiador como aquele que pesquisa, que está no mestrado ou que está no doutorado. E a gente se esquece muito que a produção do saber histórico no Brasil até a década de 60, por exemplo, ele era quase todo feito a nível de graduação, e como a professora Marieta colocou lá no início, era uma graduação que tinha como foco principal a formação de professores para atuar na educação básica. Então não é necessariamente essa separação bacharelado e licenciatura que levou a esse caminho de silenciamento, de exclusão da educação básica, das discussões que se passam do ponto de vista da pesquisa histórica na academia. Mas eu acho que tem muito mais questões envolvidas aí, que passa, por exemplo, até pela própria desvalorização social do papel do professor, da figura do professor. Que o historiador que está na academia, institucionalizado, profissional acadêmico, ele pouco se fala ou se reconhece como professor, e até bem pouco tempo atrás, a maioria dos concursos que a gente fazia era para professor do ensino superior. A gente não fazia concurso para história ou para historiador porque não tinha profissão regulamentada. Então, a gente geralmente fazia concurso para professor do ensino superior. Mesma coisa na educação básica. A gente não faz concurso para historiador, a gente faz concurso para professor. Então, se entender ou se pensar como professor, mesmo sendo um pesquisador de história ou de um determinado tema, escrevendo uma tese, uma dissertação sobre um determinado tema, não exclui que você é necessariamente um professor, que você ensina. E aí... E ensina crianças e adolescentes, que é uma forma... coloca lá no finalzinho da historiográfica, que muita atenção, de que a história também tem uma função magisterial. Uma função magisterial, que é justamente essa dimensão do professor, daquele que ensina, daquele que tem outro tipo de saber. E aí eu concordo com a Marieta de que as agências de fomento no Brasil precisam mudar muito essa visão em relação a essa dimensão, porque, por exemplo, você produz um material didático riquíssimo para trabalhar no ensino médio, no ensino fundamental, e se você for lá no Lattes, por exemplo, você não tem nem como botar aquilo ali nem contabiliza lá no Lattes. Você tem uma enorme dificuldade de colocar aquilo lá no Lattes como uma produção sua. E o professor que está na educação básica, ele está produzindo esses materiais quase que permanentemente. Ele precisa produzir isso permanentemente. Porque ele não trabalha só com uma turma só com uma escola, ele trabalha com várias turmas, com várias escolas, e esse material está sendo permanentemente produzido, e isso não é valorizado como uma produção de um saber, ou como fruto de uma pesquisa também. Então acho que o problema está muito mais nesse entendimento do que seja a educação básica, do que seja as políticas públicas de educação básica, do que necessariamente nessa separação de bacharelado e licenciatura. Eu acho que a separação bacharelado e licenciatura é apenas mais um aspecto dessa problemática toda. Esse problema é muito maior e precisa necessariamente passar por esse processo de desconstrução mesmo, de como a universidade percebe a educação básica, de como a educação básica percebe a universidade, de como o historiador se pensa apenas como um pesquisador, muito mais como um pesquisador do que propriamente como um professor. Então, eu acho que está mais nessa discussão aí, nesses problemas. Gente, Magno já vai me cortar, senão Marcos Vinícius vai cortar todo mundo. Mas a gente tá falando isso, mas assim, é porque às 6 horas, inclusive, acho que a gente já pode até reforçar, né, Magno? 6 horas, aqui mesmo no canal da Ampul, vai ter uma super live com vários ex-presidentes e ex-presidentas da Ampul, justamente para comentar a regulamentação. Então, a gente precisa sair para dar espaço para a nova mesa testar os canais e se prepararem para essa live que vai acontecer em meia hora, né? Então, eu não vou me alongar muito. Na verdade, eu vou deixar uma provocação. Pode ser, Magno? Eu sei que você botou... Diga, Maria. Não, a Rebeca Contígio colocou aqui uma pergunta. Você pode responder.
Será que os especialistas estão interessados no espaço escolar? Que é atravessado por demandas do presente multidisciplinares. Acho que não, né? Só que, exatamente, uma outra provocação que eu venho, com a qual eu venho me debatendo ultimamente, e aí quem está aqui no GT de Teoria e Historiografia do RN, né, a nosso último debate, que foi em torno de um texto do professor Manuel Salgado, que é uma questão sobre ensino de História e Historiografia, Tensões e Paradoxos, eu acho. Então, a gente encerrou a discussão dizendo assim, fazendo a seguinte pergunta: o que é que faz um historiador quando ele ensina? Porque talvez o nosso elitismo ele esteja tão enraizado na gente que a gente acha que para discutir ensino eu preciso estar pesquisando sobre ensino, né? E aí isso faz com que eu esqueça da minha própria atuação como docente na universidade. E aí, por isso que eu decidi me ver como professor, eu me vejo só como pesquisador, né? E aí, mesmo assim, a gente está fazendo essa transposição, porque a gente precisa aplicar a figura de pesquisador para alguém que está pesquisando ensino, né? Então, todos nós que estamos pesquisando o jornal abolicionista em São Paulo no início do século... Abolicionista não, pós-abolicionista no século XX, ou pesquisando as mulheres operárias na década de 30, no Ceará, e por aí vai. Todos nós temos essa dimensão de ser professor também, né? Isso não significa que não estamos lidando com ensino. Mesmo fazendo teses hardcore, em pesquisa hardcore, e por aí vai, né? E aí a minha provocação é para a gente começar a prestar atenção nessa esfera também, né? Porque aí a gente vai ver que, no final das contas, é todo mundo envolvido com o ensino. Eu não preciso estar necessariamente voltado para uma pesquisa com esse recorte. É uma provocação que eu faço, né? É um posicionamento, uma postura com a qual eu tenho me debatido, talvez acabe, redunde num posicionamento político que gere aí algumas outras reflexões, mas eu deixo esse convite a essa reflexão para a galera que está na audiência também. De repente, em outros canais, a gente continuar aí a discussão. E aí eu encerrei. Daqui a pouco eu levo uma bronca. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar com vocês. Agradeço também a oportunidade de estar compartilhando a mesa com a Ariana, que a gente já vem trabalhando há algum tempo junto, e com a professora Marieta. Prazer enorme. Com o Magno também, agradecer pela mediação e agradecer também a AMPU pelo espaço, ao GT de Teoria e História da Historiografia. Obrigada também a todo mundo, obrigada a Marieta Wagner pelo partilhamento, a Magno pela condução, a Marcos aqui pela administração da plataforma e a AMPU por extensão também ao espaço. Magno? Então, agradeço aí a Ariana, a Marieta, Wagner, né, pela excelente discussão. Então, 2 convites, né, para a mesa que teremos na sequência e também para o dia 9 de setembro, né, às 16 horas, com a segunda mesa do fórum, né, Teoria, Historiografia e Ensino de História em Tempos de Pandemia, né, com a mediação de Elton John da Silva Farias, e a participação dos professores Rodrigo Pérez de Oliveira, Diego José Fernandes Freire e da professora Keila Queiroz e Silva. Então, fica o convite, né, para a participação do nosso próximo encontro. Então, 2 ações extremamente relevantes, né? Hoje, na sequência, no Dia do Historiador, né, tendo a mesa da AMPU e a continuidade do evento, né, no dia 9 de setembro. Então, muito obrigado pela participação e boa noite.